Oi, tudo bem? Meu nome é Samuel, seja muito bem-vindo ao canal da Repense. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, talvez seja o mais importante dessa nova fase de IA aí, e que eu não falei ainda, porque preciso confessar uma coisa pra vocês, né? Eu tenho um problema meio pessoal aqui. Quando eu começo a estudar um assunto, eu sempre fico, nossa, cara, como eu sou burro, não entendi nada e tô dificuldade pra caramba, né? E quando eu entendo, eu falo, nossa, difícil nada, era mó fácil, isso daí todo mundo já sabe e tal. E aí eu tendo a pular algumas etapas, né, às vezes, porque eu acho que é um conceito muito básico, eu não vou estar agregando nada pra ninguém se eu contemplar isso, né. E às vezes algumas coisas que vão acontecendo no dia a dia mostram pra gente o contrário, né. Então eu percebi isso com prompt, assim, questão de prompt, por 2 motivos. Primeiro, que dentro da empresa ali a gente estava atuando em alguns projetos e eu vi que a gente estava tendo alguma dificuldade em alguns momentos lá com o pessoal, com dificuldade mesmo de escrever um prompt, de fazer o agente performar algumas ações que eles queriam e tal. Para o pessoal que era de desenvolvimento de software, e aí eu fui lá, troquei uma ideia, dei uns direcionamentos assim, e o pessoal saiu muito feliz. Nossa, cara, ajudou pra caramba, nossa, resolveu e tal. E aí já me acendeu uma luz, assim, falei, nossa, cara, eu achei que isso daí era um conceito que já estava dominado, né? Principalmente por quem já é técnico. E o segundo motivo, que é aí que me deu o gancho mesmo, que aí deu até uma dor na alma, foi, cara, eu tô vendo muita gente vender prompt, né? Sei lá, compre aqui 1000 prompts, ou compre meu curso e ganhe 1000 prompts, template de prompts ali. E, gente, assim, não existe isso, sabe? Não existe vender prompt. E aí, isso foi, acho que o maior gancho, assim, porque se tem gente vendendo, botando dinheiro em anúncio, provavelmente é porque tem gente comprando, né? E não faz sentido a gente comprar prompt. E aí, primeiro, então eu quero abordar um pouco isso do porquê que não faz sentido, trazer alguns argumentos. Te ensinar a escrever um prompt, que realmente é simples. Aqui não foi nem essa história assim de que eu tive muita dificuldade, porque, cara, é texto, é dar instrução, né? O prompt hoje é a ferramenta que a gente tem para especializar os modelos de linguagem a executar as tarefas que a gente quer. Então, quando a gente entra no chat GPT, por trás dos panos, no sistema da OpenAI, ele tem um prompt que diz para ele, olha, você é um chatbot, seja educado, não fale sobre determinados assuntos, ajude o usuário no que for necessário, assim por diante, né? E quando a gente está construindo os nossos sistemas, a gente constrói os nossos prompts e direciona o modelo para atuar da maneira que a gente quer, né? Então, assim, acho que a primeira coisa, a mais importante de todas, é que a gente precisa aprender a criar prompt. Hoje, isso assim, para todo mundo, para todo tipo de profissão, você tem que saber criar um prompt. Você precisa aprender a criar prompt, independente da sua profissão, independente do que você faça para viver. E hoje em dia, a gente entra muito nessa discussão, né? A IA vai substituir todo mundo, vai ou não vai. Esse papo meio complicado, né? Porque, meu, as pessoas falam qualquer coisa, ninguém tá apostando em nada, não vai perder dinheiro em nada, fala o que quer na internet, não vai ser cobrado depois. Então, nesse sentido de. Vocês estão ouvindo minha filha gritar, desculpa, ela fica aprendendo a falar, agora ela fica testando a voz a todo momento. Então, assim, independente, as pessoas ficam falando e tal. E a verdade é que as coisas vão mudar. Não sei se vai sumir, se não vai sumir, assim. A gente pode fazer qualquer tipo de previsão e ninguém vai estar lá para cobrar a gente na frente. Então, assim, eu não perco muito tempo ouvindo as pessoas falar sobre isso, porque realmente ninguém sabe, essa é a verdade. E só que as coisas vão mudar. Então, independente de ser o core do teu negócio e algo não, é importante você aprender a usar e começa por prompt engineering. Então, vamos aprofundar um pouco aqui nessa parte, né? Deixa eu só ver se eu não esqueci nada de tópico que eu queria falar. Bom, beleza, não, é isso. Vamos dar uma olhada em prompt e depois, quando a gente for trocar uma ideia sobre alguns exemplos, a gente aprofunda um pouco melhor. Eu tô aqui, ó, no site da própria OpenAI, né, com um guidance pra gente escrever prompts, né, a famosa prompt engineering. E assim, tem no cookbook aqui, eles geram vários exemplos. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que é de interesse das empresas, dos provedores, que a gente saiba usar bem os modelos deles para que a gente consiga resolver nossos problemas e que continue usando. Então, eles trazem muita documentação e dão muito direcionamento de como que a gente tem que fazer as coisas, porque é do interesse deles, né, que a gente consiga construir. Então, qualquer dúvida que você tenha,
seja sobre modelo, seja sobre IA, seja sempre como fazer qualquer coisa, dá uma pesquisada e muito provavelmente você vai achar a documentação oficial de como fazer, né? Como aqui, ó, a gente tem aqui no lançamento do GPT 4.1, tem essa questão também, né? Modelos diferentes têm alguns detalhes diferentes, então é importante a gente entender isso. Mas o modelo 4.1 agora é o mais avançado do OpenAI e eles soltaram um cookbook aqui para ajudar a gente a entender o que fazer. Esse artigo aqui, não é um artigo, né? Um exemplo aqui, um tutorial, ele é enorme. Tem muita coisa sobre agente, sobre o benchmark, como que eles construíram um prompt para chegar nas métricas do benchmark que eles fizeram, né? Comparam entre os modelos e qual foi o melhor prompt pro melhor resultado que eles tiveram e tudo mais. Mas tem muito detalhe ali que é meio... Não faz muito sentido a gente ficar aprofundando. Porque a realidade é que o prompt você vai gerar, ele vai dar um problema, você vai entender o problema, você vai iterar e assim por diante. Esse já é o segundo motivo do porquê que não vale a pena comprar prompt. Porque, gente, ele vai ser específico para o seu problema. Você pode até comprar um template lá que vai te ajudar a sair do zero. Mas você vai ter que iterar sobre ele. Muito difícil ter um prompt que resolve o seu problema, que seja genérico e resolve o seu problema. E o principal, se é específico, você vai ter que iterar. Então, pode ser que existam formas melhores de fazer isso. E existe, eu vou te mostrar como. Mas primeiro a gente precisa entender como construir um prompt. E não necessariamente entender por baixo dos panos é algo complicado. É só como estruturar algumas instruções para o agente performar, ou para a chamada da LLM que você vai fazer performar do jeito que você quer. E aí aqui no meio do monte de blá blá blá, a gente chega numa estrutura de prompt bem simples, funcional, né? Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Então, eu vou deixar esses links aí, você vai poder acessar, mas dá uma olhada aqui, ó. Então, para referência, qual é um bom ponto de partida para você construir seu prompt? É isso aqui, ó. Você vai estruturar dessa forma. Aqui embaixo eles falam de delimiters também, para a gente entender como que a gente limita as sessões do prompt, para o modelo entender melhor o que está acontecendo ali. Mas você vê que aqui, ó, ele usa uma estrutura de markup, né, de markdown, desculpa. Bem simples e funcional. A gente tem os headers, né? Então, o header determina a profundidade. Então, header 1, header 2, que são subcategorias relacionadas às categorias anteriores. E assim por diante, dizem que eles performam bem até header 4+, aqui. Então, legal, né? Só que aqui é para contexto longo. Já digo a diferença para vocês. Então, é isso aqui que a gente tem que entender, ó. Como que eu passo para um modelo as instruções que eu quero que ele siga. E calma que a gente vai conseguir chegar num lugar ali que você não precisa começar do zero também, que às vezes é difícil, né? O blank page problem, né? E, cara, pô, às vezes você bate ali, como é que eu começo a construir essas instruções? Nem isso você precisa fazer. Então, vamos lá que eu vou te mostrar. Mas primeiro aqui é entender a estrutura do prompt. Você vai começar falando pro modelo ali qual é o papel dele, qual é o objetivo. Então já é bem consolidado isso. E você precisa dizer para o modelo assumir um papel, né? Então, você é um advogado experiente que faz análise de texto jurídico para determinado assunto. Você é um desenvolvedor sênior que ajuda a criar infraestrutura para repositórios X e Y. Então, você precisa, né? Os modelos funcionam melhor quando eles assumem papéis. Eles entendem melhor como se comportar. E então, essa é a primeira parte. Definir os papéis do modelo. Segundo, instruções. Então, tá bom, eu sei quem eu sou, o que eu preciso fazer, quais são os meus objetivos. E aí você consegue ir entrando dentro dessas instruções para dar mais detalhes sobre o que fazer e direcionar um pensamento, né? Então, não é porque um modelo O3 da vida ali, ele tem um reasoning embutido, que você não consegue controlar ou pelo menos direcionar a forma que ele vai pensar. Então, ele já vai fazer um raciocínio que ajuda muito o modelo a ter uma qualidade melhor, mas você consegue instruir ele, ó, pense assim, assim, assado, siga esses passos para chegar no resultado final. Então, isso ajuda muito e você pode ir detalhando parte a parte como você quer que o modelo siga, inclusive no reasoning, né? E aqui é o reasoning steps aqui. Outra coisa, como que você quer que seja o seu output? Às vezes está fazendo um relatório, fazer um output markdown vai te ajudar. E, geralmente o modelo, ele tende a seguir o que está no prompt. Então, se você formatou o teu prompt com Markdown, a tendência é que seu output seja com Markdown se você não direcionar para lugar nenhum.
Mas você pode direcionar, pô, quero um texto puro, quero que você quebre em várias etapas aqui o output e bote entre aspas triplas ali para eu conseguir extrair algum texto do output. Quero que seja um JSON, né, para um output estruturado que conseguir usar num sistema. Então você dá esse exemplo e seta essa regra dentro do teu prompt também. Geralmente, quando é um problema um pouco mais complexo e você está tendo dificuldade para o modelo seguir suas instruções, quando você põe alguns exemplos ali, que são as técnicas de few shot, né? Ou one shot, few shot, quando você põe um exemplo só, quando você põe vários exemplos, quanto mais exemplos, melhor, né? Mas você tem que tomar muito cuidado também, porque dependendo da complexidade da task, você não deixar isso muito ambíguo. Então, o exemplo serve para direcionar o modelo. E aí você vai gerar um exemplo para direcionar para alguma resposta. Só que às vezes você vai precisar de outra, o modelo não vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso daqui é o que ele vai seguir de fato, né? Mas adicionar exemplos é muito importante, tende a melhorar demais o resultado ali do prompt. Se você for capaz de fazer isso, porque às vezes tem coisa que é muito complexa ali também e não dá, né? Aí essa questão de contexto, eu acho que é mais para finalizar. E uma coisa que é importante, que às vezes quando a gente dá muita instrução, mesmo que não fique ambíguo, às vezes o modelo prioriza uma instrução dentre outras ali. E você repetir instruções faz sentido. Fale a mesma coisa de maneira diferente se o modelo não está seguindo, e isso pode ajudar ele a interpretar de uma maneira diferente e ele acabar e começar a seguir, né? Então, para alguns objetivos mais complexos, às vezes ele não segue direito, você pode duplicar intenções ali. Isso até faz sentido, você pode usar essa última parte de contexto, né, de contextualizar tudo para reforçar algumas regras, né? E aí, isso também aqui nas instruções finais, né? Pode repetir, tá? Não fica preocupado em, pô, já escrevi lá em cima, vou escrever de novo. Repete. Repete que as regras mais importantes até importante repetir. E esse prompt to think step by step é uma técnica importante quando a gente quer usar modelos que não são de reasoning, ou seja, modelos mais baratos, mas quer aprimorar o resultado. Então a gente dá um espaço para o modelo fazer o reasoning dele, ele pensar antes de responder, e isso ajuda muito, né? A técnica de chain of thought ali, a gente pode. Isso tende a melhorar demais assim, o resultado. Então, até aqui eles indicam que a gente use isso. Estrutura bem simples, né? Acho que é fácil de entender. Eu vou passar o link para vocês, vem aqui dar uma olhada se vocês precisarem, mas nem vai precisar que eu vou mostrar uma maneira mais fácil ainda. Quando a gente está falando de contexto longo, tem alguns detalhes que a gente precisa se preocupar, né? Porque contexto longo, nesse caso aqui, o GPT-4.1, ele aceita até 1 milhão de tokens, e é token pra caramba. Às vezes fica difícil do modelo entender aonde estão as informações que ele precisa, né? Então ele acaba se perdendo no meio do texto. Imagina, um texto com 1 milhão de tokens ali, sei lá, 5.000 páginas de PDF, ele é um bloco de texto só. Não sei se o PDF vai estar bem estruturado, como que o PDF vai estar estruturado. Então, à medida que ele precisa de informação, ele teria que interpretar primeiro o texto para entender do que aquele texto significa para chegar na informação. Então, quando a gente já começa a ter alguns passos no meio do caminho para o modelo raciocinar internamente, isso tende a dar errado. Porque por mais que tenha raciocínio em espaço latente, uma discussão assim que eu não gosto muito, assim, eu acho que a gente não pode considerar isso. Se você tenta considerar raciocínio em espaço latente, a tendência é que você vai fazer prompts piores, né? Você vai piorar seu resultado tentando chegar em alguma coisa assim. Então, o pensamento que a gente tem que ter é, não tá no prompt e você não deu oportunidade do modelo gerar aquele token, ele não sabe. Então, por exemplo, você tem lá uma massa de dados que você precisa da média, e aí depois que você gera a média, você vai fazer uma subtração e fazer um sequenciamento de contas ali para chegar numa DRE, por exemplo. Não faz sentido você resolver isso em um prompt só, e a tendência é que o modelo não saiba, ele vai errar, né? Mesmo com a capacidade de reasoning ali, dependendo da informação que você precisa e como está construído ali, ele não vai saber. Então, isso é um conceito um pouco mais complexo, que geralmente a gente descobre testando, mas é importante a gente ter na cabeça também que não tem essa memória interna e tal. Todo o sistema que tem é porque ele foi construído porque ele é um sistema. Não é a LLM, o modelo raciocinando ali, tá? Então, quando a gente tem um prompt muito longo, a tendência é que o modelo se perca. E aí é muito importante que a gente use as tags. E eles trouxeram aqui pra gente, né? Então, comece pelo Markdown, que é a estrutura mais simples e fácil de entender, e geralmente ele responde bem, né? Com código, wrap code e
listas numeradas, bullet points e tudo mais. Ele tende a performar bem também com XML. Então, ou com... aqui ele fala XML, às vezes dá até para você colocar tag HTML ou outros tipos de tag, mas se eles estão falando que XML, segue o que eles estão falando, né? Foram eles que desenvolveram, quem sou eu para discutir. E aí, para você conseguir colocar os textos dentro de marcações ali. E aí fica muito mais fácil para o modelo conseguir pesquisar e achar o que ele precisa. E aí, por incrível que pareça, JSON ele é bem entendido, né? Mas aqui eles dizem que ele performou particularly poorly, ou seja, foi o que performou pior dentre essas formas aqui, né? Então, importante ficar esperto com isso também, tá? E aí tem mais informações aqui, mas desse documento inteiro eu acho que o importante é isso. Tem aqui uma estruturinha de prompt muito simples, muito fácil, para a gente conseguir seguir. E aí tem apêndice, aqui tem um monte de informação que a gente não precisa passar agora, mas é um bom cookbook aí, salva no seu favorito, e sempre que você for construir alguma coisa, seja em plataformas, a lógica vai ser basicamente a mesma para todo tipo de modelo, para todo tipo de plataforma que você tenha condição de criar o seu prompt ali. E então é importante você saber fazer. Porque mesmo que varie entre modelos, e aí agora a gente vai para os modelos da Anthropic, para as instruções da Anthropic, a lógica acaba sendo a mesma. Então, por mais que não seja especificamente uma tag XML ou uma tag HTML, isso vai variar entre modelos. Se você entender essa lógica, testa, a tendência é que funcione, mesmo que não seja o melhor formato possível para aquele modelo específico, tá? E aí, vamos nessa aqui, ó. Mesma coisa para o Anthropic, eu não vou passar porque eu já tô, 17 minutos aqui, sem cortar nada do vídeo. E se a gente ficar aprofundando, vai acabar sendo a mesma coisa. Mas todos os provedores têm, né, essas instruções de como criar bons prompts. Então, aqui, ó, dos modelos do Claude 4, que inclusive são modelos bem recentes, né, de como você construir também, né? Então, tem aqui, ó, um exemplo para construir o dashboard, como você dar as instruções. Ali no da OpenAI também tem, eu pulei, né, mas a gente já vê aqui, mas tem ali também algumas instruções dependendo do caso que você usa. Então, para você ser específico, né? Então, não é só crie um dashboard. Crie um dashboard, inclua o máximo de features que você conseguir, vá além do necessário e assim por diante, né? Então, quanto mais específico você for, melhor o teu prompt vai ficar. Tá bom? Aí agora, vamos entrar no segundo papo, no segundo ponto ali, por que eu acho que você não deve comprar prompt? Na verdade, eu vou te ensinar uma forma de comprar, só que mais barato, né? E às vezes as pessoas não conhecem, então acho que é interessante a gente trocar uma ideia sobre isso. Todos, pelo menos a Anthropic e a OpenAI, que são os principais provedores aí junto com o Google, né? E a gente tem vários outros ali também, cada um forte em alguma etapa em alguma coisa, em embedding ou não sei, contextos longos, alguns modelos performam melhor ou não, mas eu para mim, para desenvolver sistemas, eu sempre acabo voltando para Anthropic, para OpenAI, mesmo quando eu testo outros tipos de modelos, acabam sendo os melhores. E você não precisa só usar o ChatGPT, né? O ChatGPT é gratuito, se está te atendendo, usa, mas eu quero mostrar um segundo caminho aqui que você pode usar os modelos também dentro das plataformas e talvez te abra algumas possibilidades aqui que funcionem melhor para você. Como é o caso aqui da OpenAI. Então, quando a gente loga, estou logado e entrei na minha conta aqui, a gente tem acesso ao Playground. O Playground, ele te dá acesso a todos os modelos pagos da OpenAI. Então, eu tenho o O3 aqui, que é o modelo mais caro de Reasoning, né? Temos acesso ao 4.1. A gente tem acesso ao modelo de áudio aqui, Audio Preview, Search Preview. Então, a gente tem acesso a todos os modelos que você tem acesso lá na subscrição paga, né? Só que aqui, qual que é a diferença? Aqui, você vai criar uma chave de API. Então, aquele jeito de sempre lá, a gente vem aqui na API Keys, cria sua chave. Então, sempre que você loga, você vem aqui no dashboard, API Keys, cria sua chave. Eu tenho duas, né? A da Repense, que eu uso, que é da minha empresa, e a que eu uso no Cursor. Para você ver também, no próprio Cursor, que é uma IDE, você tem como ter assinatura de $20 lá, mas você tem como usar com as suas próprias chaves. Então, o que eu faço?
Samuel no meu dia a dia? Em vez de assinar uma assinatura, ter um monte de assinatura de $20 lá, eu uso o Playground ou uso a minha própria chave dentro do Cursor e eu pago pelo consumo, pelo uso. Então, nesse caso aqui, eu tenho a minha chave ali e quando eu trocar uma ideia aqui usando os modelos usando qualquer modelo, ele vai me cobrar por tokens consumidos. Então, como que eu faço essa conta? Enquanto o meu uso está abaixo de $20, eu estou usando aqui. Porque eu tenho as mesmas. Nem todas, né? As funcionalidades, mas eu tenho acesso aos modelos e é o que eu preciso, né? Ter acesso aos modelos mais fortes, aos modelos mais novos ali, mais atualizados. E eu consigo usar por trás dos panos aqui sem pagar uma assinatura, sem ter um compromisso mensal e pagar pelo uso. E aí é assim que eu coloco na balança. E geralmente eu não tô gastando $5 aqui, eu uso pra caramba, tá? Então, pra realmente valer a pena, você tem que usar alguma das features ali que são os produtos de fato, né? Que você não tá pagando só pelos modelos, mas pelo produto. Mas geralmente essa alternativa aqui, pra muita gente, deve valer a pena, tá? E qual é uma funcionalidade que a gente tem aqui? Então, além de você ter acesso aos modelos, você tem acesso aos parâmetros também que você pode mudar. Então, aqui você está um nível antes do ChatGPT, né? O ChatGPT, ele tem um System Message lá que vai direcionar ele a ser um chatbot com algumas restrições que a OpenAI colocou. Aqui você já tem mais liberdade para definir o comportamento do seu agente ou da LLM aqui, como ela vai performar, com o seu prompt. Então, aonde você vai usar aquelas técnicas que a gente acabou de ver? Aqui, para construir o seu System Message, que é para definir o que o agente vai fazer. E aí você vai usar ele aqui num formato de chat também, né? Num fluxo de chat aqui. Então, só que nesse caso você vai ter mais controle. E a gente tem uma ferramenta aqui, ó, que te ajuda a construir o prompt. Então, você não vai precisar começar do zero. Sei lá, eu quero fazer uma análise de dados. Eu vou usar o exemplo de análise de dados porque eu quero comentar sobre isso também. Mas vai com calma, tá? Não pegue esse exemplo aqui como se ele fosse um bom exemplo para você usar no seu dia a dia. Eu só vou usar para mostrar como que a gente pode construir aqui, que seria um prompt relativamente complexo, né? Para analisar uma DRE ou construir uma DRE, né? Então, deixa eu ver, eu até coloquei aqui para não perder tempo digitando, porque eu já perco muito tempo com outras coisas. E aí, ó, beleza, eu coloquei lá, quero analisar os dados da minha empresa e montar uma DRE. E eu pedi para ele gerar o prompt para mim. Então, em vez de comprar 1000 prompts por sei lá quanto o valor, você não vai usar nem 10 e talvez não te atenda especificamente, você pode vir aqui, gastar menos de 1 centavo, aqui foi frações de centavos para gerar, né? E você tem esse prompt aqui, ó. E aí, o que ele fez? Ó? Legal. Seguindo a estrutura, seguindo as boas práticas que a própria OpenAI colocou lá pra gente. Então, o provedor não só te deu como construir um prompt, como ele criou uma ferramenta para que te ajude a construir e já vem com todas as boas práticas aplicadas, né? E aí, com certeza, esse prompt aqui não vai te atender de primeira. Mas é muito melhor a gente ter uma base, ter um exemplo aqui e testar né, e iterando nesse prompt aqui até chegar no que a gente precisa, porque 99,9% dos problemas reais, né, não problemas simples ou brincadeira que o pessoal faz na internet, mas problemas reais do dia a dia, você vai precisar de um prompt específico para o teu problema, então prompt genérico dificilmente vai funcionar. E aí você pega uma base aqui, itera, até você chegar em algum resultado, no melhor resultado que você precisa. Então aqui eu tenho meu prompt e aqui eu conseguiria testar, né? Eu não tenho dado a minha empresa para fechar DRE, mas é assim que a gente faria. Então, muito simples aqui. Se você já tem um prompt, você pode vir aqui, colar esse prompt aqui, e aí, ó, do you like to change? Então, se ele detecta que já tem alguma informação aqui, ele te ajuda a entender esse prompt e a melhorar esse prompt, tá? Então, é um caminho aqui. E aí eu falei, não é de graça, você precisa ter API, você precisa ter alguns créditos na API. Mas é muito barato. Você botar $5 aí e só usar aqui para fazer esses testes iniciais, vai durar mais de ano. E aí você não vai precisar ter uma assinatura paga e você vai ter acesso aos melhores modelos. Só a OpenAI que faz isso? Não. Anthropic também. Então, a mesma coisa que a gente tem o Workbench da Anthropic, a gente tem aqui, ó, Generate Prompt, e aí já tem uma diferença, né? Porque você vê que aqui no Playground da OpenAI, e vamos dar uma passada só pelos parâmetros também, né?
A gente tem condição de acessar parâmetros aqui, então a gente pode mudar. A gente tem muito mais liberdade, então, para construir o modelo que a gente quer. Então, tem a temperatura, que as pessoas costumam associar como criatividade. Não é necessariamente a criatividade. Já comentei isso em alguns vídeos anteriores que eu mostrei com exemplos ali, como que a gente interpreta isso de fato. Mas como de maneira simplista, a gente pode considerar como criatividade. Então, eu não quero, como aqui eu estaria analisando uma DRE, eu não quero criatividade no modelo. Eu quero que o modelo se atente aos dados que a gente tem ali e use só as respostas mais prováveis para gerar os dados ali para mim, né? Então, o Max Stokes também, se você quiser limitar, né, o quanto você está gastando de output ali, você consegue ter esse controle. E aqui algumas questões de frequência, porque influenciam na resposta. Mas também, assim, depois, se você tiver interesse, dá uma estudada, mas isso daqui geralmente a gente nem mexe, né? Ele é um padrãozinho mais geral. E aí a gente consegue criar aqui e ainda ter essa liberdade para gerenciar parâmetros. No caso do OpenAI, você vê que aqui ele colocou alguns templates, né? Tipo, adiciona o valor aqui, adiciona o valor aqui. Mas a gente não consegue adicionar esse valor. Para adicionar o valor, eu teria que vir aqui e substituir. 1, 2, 3, né? A Anthropic, ela já trabalha com o conceito de variáveis. Então, se eu pedir para ela gerar o mesmo prompt aqui para mim, né, que eu quero analisar os dados da minha empresa. E aqui, ó, ele tem alguns exemplos. Se esse prompt vai ser usado como modelo de reasoning, né, que seria o Claude 4, o Opus 4, os modelos mais novos, você pode permitir que ele tenha esse reasoning, né? Então é um modelo que não tem por padrão, mas você consegue ativar a flag para ele usar o reasoning. Então é 2 em 1 o modelo ali. Não é igual ao OpenAI que o O3 vai executar o reasoning independente de qualquer coisa. E o GPT 4.1 não, né? Você tem que definir o chain of thought ali no seu prompt. Aqui você pode ativar a flag. Então vamos colocar que vai, né? E aí vamos colocar para ele gerar o prompt aqui. Porque, né, quando envolve dados, quando envolve matemática, é muito importante que o modelo tenha esse espaço para pensar, para evitar que ele erre. Mas ainda assim eu não confiaria, tá? Não é um caso de uso que eu usaria aqui. Eu quero mostrar para vocês o porquê também. Então ele criou o prompt aqui, ó. Vou aceitar, dependente de qualquer coisa. Vai. Eu não aceitei. Deixa eu atualizar aqui, que às vezes tá bugado. E aí, antes de gerar, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que a Anthropic também tem as variáveis, as ferramentas, né? E aí, quando a gente clica aqui, ó, ele deixa a gente setar as temperaturas. E aí, você pode ativar a flag de thinking. E aí, você tem o budget tokens, que é quanto você vai pagar pelo raciocínio também, né? Então, o quanto você quer deixar ele pensar ali e gerar custo para você, né? A quantidade máxima, então, isso daqui é a soma, né? Então, 16 mil ele pode usar para pensar. E aí, vai sobrar só 4 aqui para ele terminar de escrever. Mesma coisa de temperatura lá. A temperatura você não consegue zerar com o thinking ativado, porque ele precisa ser criativo na hora de pensar. É mais questões de desenvolvimento ali. Quando a gente desativa, a gente consegue zerar. Mas beleza, vamos tentar de novo aqui, porque ele deu problema, né? Na hora de gerar, vamos ver se não demora muito. Vou deixar sem o thinking ativado aqui também, porque não faz diferença, porque eu quero demonstrar que a gente não vai rodar. Não, tá gerando e tal. A diferença, ó, é que a OpenAI não permite, né? Lá é um prompt de texto puro. Aqui ela permite que você adicione variáveis, né? Então, mesmo que você esteja fazendo na mão, quando você coloca entre dois colchetes, ele entra como variável. Então, deixa eu copiar aqui. Ele não entrar, tá vendo? Tá dando algum problema aqui, mas beleza. Posso colar aqui, ó. E aí, quando eu for executar, eu consigo editar. Então, eu venho aqui editar minhas variáveis. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, né? Foundation Data e rodar. E aí eu tenho um prompt editável aqui, né? Que não precisa necessariamente ser as próximas conversas que eu vou fazer, que a gente vai fazer lá. E aqui, você tem várias ferramentas também. Não é o propósito a gente entrar no playground aqui. Dá uma explorada, que tem bastante coisa legal que dá para você fazer. Mesma coisa, quando a gente já tem algum prompt definido aqui, você pode fazer o improvement dele, né? Então melhorar ele, usar a IA para melhorar ele. Então se já tem algum prompt que você usa no dia a dia, você consegue vir aqui e ver se ele está no melhor formato possível, dar uma melhorada nele. Você consegue adicionar algumas coisas aqui, né? Então, pô, se eu já tivesse uma, uma primeira interação aqui do modelo e eu quisesse seguir uma interação, você pode ir construindo aqui também. Então você tem mais liberdade, isso é legal pra caramba, né? Beleza? E, pô, tem uma dúvida, como que gera esse prompt? Qual que é o prompt da IA que tá gerando o prompt para mim? Então eles também mostram, né? Aqui eu acho que tem o prompt generator, né? Ele tem algumas formas de você entrar aqui e ver por trás dos panos como que o prompt generator foi criado.
E a OpenAI também, né? Então aqui, ó, esse é o prompt, esse é o meta prompt, né? Que a OpenAI usa para construir o teu prompt ali. Então você até consegue entender ó, como que ele está construindo as regras e é legal, né? Para ver como que a IA que te ajuda a construir prompt foi construída, tá? A gente tem toda essa informação aqui. Beleza, o vídeo está ficando longo, vamos para os fechamentos aqui. Só queria trazer mais alguns pontos do prompt, do porquê não comprar. Então, geralmente, é o que eu estava falando aqui agora, e eles vão ser específicos para resolver seu problema. Então, dificilmente prompt genérico vai funcionar. Você vai ter que iterar sobre ele. E já que vai iterar, às vezes é melhor você usar um prompt do jeito que a gente mostrou aqui, né? Usa lá as ferramentas dos provedores, eles vão te ajudar e muitas vezes vai estar muito melhor do que qualquer vendedor aí poderia te dar. Vai comprar 1000 prompts, você vai usar 10, né? Vai ter um monte de prompt lá que você não precisa. Então, cara, faz muito pouco sentido isso. Outra coisa, problemas complexos geralmente não são resolvidos dentro de um prompt só. É aquilo que eu comentei, né? Quando o modelo precisa fazer conta e executar aquilo em passos, se você não cria os passos para ele, não dá esses passos, não tem um sistema que vai quebrar esse problema em problemas menores, capturar as respostas, juntar isso num fluxo final ali. E aí, eu digo isso porque mesmo que você não manje de código, não seja desenvolvedor de software, você pode estudar um N8N, deve ter alguma plataforma aí que pode te ajudar a fazer isso. Então, isso vai democratizar, isso vai ser disseminado de uma maneira ou de outra, porque é isso, né? A forma de trabalhar está mudando e pessoas têm incentivo de resolver esse problema, mesmo para quem não é desenvolvedor. Então, mesmo que você não saiba, ainda não tem alguma ferramenta que te atenda, daqui a pouco vai ter. Então, é importante a gente saber disso, né? Beleza. E a última coisa é que, quando a gente está falando de análise de dados, é muito perigoso, né? Então, geralmente uma pessoa que vai comprar prompt é porque ela já não tem o costume de usar a IA no dia a dia, fala, deixa eu comprar um prompt aqui, tentar aplicar. Inclusive, eu participo de grupo de grandes influenciadores aí. Estão falando sobre porque eu quero ver o que os caras estão comentando, o que eles estão vendendo. E eu comentei sobre a DRE porque eu vejo que muitos deles estão ensinando as pessoas a usar IA para fechar DRE. Gente, a IA erra. Então, se você não tem o costume de usar a IA para fechar DRE, se você ainda não fez uma validação, é a coisa mais perigosa do mundo você confiar numa IA para fechar uma DRE. Porque pior do que não ter um número na mão, não ter um indicador ali para tomar uma decisão, é ter um indicador errado. Então, assim, como que você faria? Primeiro passo, precisa ser cético. Então, se você vai usar uma IA, você tem que ter uma base de prova. Então, eu já fechei várias DREs aqui. Deixa eu usar a IA para fechar a mesma DRE e ver se está batendo. É a primeira coisa que você tem que fazer. Porque provavelmente não vai bater. E mesmo se bater, você tem que entender, tem que analisar isso com ressalva. Use IA, melhora a sua produtividade, é muito bom, mas é importante que você tenha essa ressalva aqui. E aí eu quero mostrar isso para vocês na prática de novo. Eu já falei isso em alguns vídeos, mas eu acho que a gente precisa... eu tenho que repetir alguns conceitos aqui, porque provavelmente você não viu meus outros vídeos. Inclusive, meu canal tem 10 vídeos. Entra aí no canal, dá uma olhada em alguns outros ali, que eu passei por muitos fundamentos, tem muita coisa interessante ali para você aprender. E geralmente eu vou usando de gancho para outras coisas, né? Então, vê se você consegue dar uma olhada lá, tá? E aí, quando a gente fala de número, de conta, que eu também fiz um vídeo exclusivo para IA sabe fazer conta, dá para confiar, a gente não precisa mais estudar matemática. E a verdade é que as IAs ainda erram, né? Então, pô, se tem um erro, já lascou a vida. Você já perde a confiança. Então, a gente precisa saber avaliar isso. Eu quero demonstrar isso para vocês. Então, vamos lá para a última parte do vídeo aqui agora. Bom, eu tenho um notebook aqui, bem basiquinho. Aqui eu vou usar o framework da Repense, mas não se preocupa com isso. Eu fiz um vídeo só sobre o framework lá também. Mas a questão é conceito, tá? Então não se preocupe, você não é desenvolvedor de software, não sei do que você está fazendo, não sei nem o que é esse Jupyter Notebook aí que você está executando, não tem problema. Vamos para entender o assunto. Eu defini algumas funções aqui para eu conseguir fazer uma extração dos dados lá embaixo. E beleza, aqui ó, primeira coisa é ver como que eu instauro esse prompt. Esse prompt é muito simples, tá? E eu só defini a task do agente. Eu falei que ele é um renomado professor universitário que ensina probabilidade aos seus alunos.
você é capaz de calcular a probabilidade de qualquer coisa. O output que eu quero é que ele raciocine sobre o problema e que ele me responda com uma probabilidade, certo? E aí eu botei algumas tags aqui para eu conseguir acessar esse output. Então foi isso que eu defini aqui. Eu quero extrair o reasoning, aí eu uso a tag de reasoning e eu extraio a lógica. Eu quero extrair a resposta do float. Então não necessariamente a gente precisa colocar a estrutura em JSON para acessar a resposta. Você pode definir aqui um output usando alguma lógica que você queira. Você vai saber que isso é padronizado, você consegue extrair depois, tá? Então é isso. Eu quero um cálculo de probabilidade. Por que eu estou usando esse exemplo aqui? Porque quando a gente lida com número, a gente está falando de um modelo de linguagem, começo de conversa. Então, quando eu peço uma probabilidade, para um modelo de linguagem, probabilidade, e como eu estou definindo aqui, é um número. Ela precisa me dar um número, não necessariamente o número certo. Para um modelo de linguagem, eu ter um número como probabilidade é a resposta certa. Então, por mais que a gente consiga fazer fine tuning, que é, pô, eu tenho uma conta, eu tenho um output exato. Então, depois que eu treinei o modelo, eu consigo fazer reinforcement learning para direcionar que, além de ser um número, seja o número certo. Mas mesmo assim, eu não consigo capturar toda a variabilidade de conta e de contexto que existe no mundo. Então, se está no espaço amostral que foi treinado, ela vai saber o que fazer, senão não vai. E eu posso pedir qualquer tipo de insanidade aqui para ela calcular para mim, vai sair um número. Então, se às vezes eu não sei fazer a pergunta, o modelo até acertaria se eu fizesse a pergunta certa. Só que eu tô fazendo uma pergunta absurda. E ela precisa me dar uma probabilidade. E ela vai dar uma probabilidade. Então, às vezes você não sabe calcular uma DRE, você vai jogar uns números perdidos lá, ela vai te dar um número de faturamento, um número de lucro, um número de resultado. Só que você não vai poder confiar. Não deve confiar, você não deveria confiar. Às vezes você confia e isso está errado, eu só quero demonstrar isso. Então, eu criei esse prompt simples aqui porque eu quero uma probabilidade. Probabilidade do quê? E aí eu criei três exemplos aqui, né? Então, que eu montei um negócio de tecnologia, qual a probabilidade do meu negócio ser um sucesso? Gente, não tem fundamento uma pergunta dessa, né? Sim, vamos ver a resposta dele. Então vamos executar essa primeira aqui, né? Então, aqui é onde eu defini as partes. Aqui só questão da biblioteca que a gente não vai entrar, mas ó, eu estou usando a user message 1, e essa daqui então, qual é a probabilidade do negócio ser um sucesso? E vamos ver o que o modelo vai me responder. Executar aqui rapidinho. E aí, tem outros dois pontos que eu quero falar. A gente vai ficar um pouco longo, mas eu acho que é importante conversar sobre tudo isso. Então, beleza, vamos ver a probabilidade que ele me deu da empresa ser um sucesso. 15%. Legal. Ou não, não sei. Eu, como empreendedor, não gostei dessa probabilidade. Na verdade, eu queria 99%. E tudo bem, ó. E aí me deu por quê? Por que é 15%? Probabilidade no negócio de tecnologia. Pipipopop, só justificou ali o absurdo, né? Que a gente. De probabilidade que ele me deu. E aí, um outro ponto que eu queria debater com vocês é que, bom, aqui ainda ele não usou tag ou markdown, nada para responder, né? Vamos ver se no próximo ele usa. Então, deu 5% aqui. Vamos ver da probabilidade de eu conseguir 1.000 clientes em um ano. Eu mudo para o user 2 aqui e vamos executar de novo. Devia ter executado tudo, né? Mas é rapidinho, alguns segundos aqui. Eu consegui 1.000 clientes em um ano, então, essa probabilidade. Vamos executar aqui. 0,5%. Olha, era outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Você vê que a tendência da resposta do modelo é trazer pra gente em Markdown, né? Então, porque primeiro que a estrutura do meu prompt está em Markdown, provavelmente a carga mais pesada do treino foi em Markdown, então a gente precisa, ele traz a resposta em Markdown. E muita gente também, eu já vi vendendo curso, para você criar agente, automatizar agente, pro WhatsApp. E aí, o que acontece? O markup do WhatsApp é diferente. O negrito é 1 asterisco, não é 2. E aí você vê lá na resposta do agente um texto em negrito com 2 asteriscos sobrando. Cara, isso pra mim é uma red flag enorme. Porque pensa comigo. Não sei qual que é o conteúdo do curso da pessoa, talvez seja um conteúdo excelente. Mas o que eu consigo ver e o que eu sei é o que eu tô vendo ali no anúncio, é o que eu tô vendo na saída do agente. E eu tô vendo que as pessoas não se preocuparam nem em corrigir a formatação pro sistema que elas estão desenvolvendo. Então, cara, olha que falta de zelo.
Sabe? Parece que você pegou uma receita de bolo pronto ali, colocou e tá querendo empurrar para as pessoas sem nem se preocupar com o que você tá fazendo. Então eu fico maluco com isso. Não sei nem se eu deveria, às vezes não, mas cara, é só um pouquinho de preocupação. E aí, inclusive, ó, vou perder mais um pouco de tempo aqui. Eu já construí bots pro WhatsApp, né? Eu já tive esses problemas aí. E, cara, é fácil de resolver. Aqui, ó. Então, beleza. Você tem aqui uma regra de formatação pro WhatsApp. Cara, olha aqui o tamanho disso. É simples. E aí vai te falar, ó, que o texto de negrito não é 2, é 1. E vamos fazer um negócio aqui, inclusive. Um negócio aqui, né? Não é nada nem de código. O que você precisaria fazer? É isso. Vou copiar essa regra aqui, vou voltar aqui no meu agente. E aí, ó, até para demonstrar. Então, output, ó, tem um output sample aqui. Eu vou colocar um output formatting. Output formatting. Formatting. E aí, beleza, colei. Copiei e colei, ó. Demorei 2 segundos. Vamos ver como é que vai ficar o resultado agora. Aqui. O resultado do meu reasoning, né? Olha lá. Ele já mudou. Aqui já usou estrela porque ele quis fazer uma lista numerada. Mas resolveu o problema. Vamos rodar mais uma vez. Porque daqui não é determinístico, né? Ele vai variar a resposta. Vamos ver se na próxima sai. Nossa. Nossa, primeira coisa, olha que absurdo. Cara, que bom que isso aconteceu. Que bom que isso aconteceu. Olha o que eu tô te falando. A gente não mudou nada. Eu adicionei uma instrução de formatação. Tem nada a ver com o número, não tem nada a ver com a probabilidade. A probabilidade que ele me deu mudou. De meio para 1% para a mesma pergunta. Não faz sentido. É que não faz sentido o que eu tô perguntando. Não faz sentido nada o que a gente tá fazendo aqui. Mas esse que é o ponto. A gente tá usando martelo, pô. Martelo prega bem, martela prego, beleza. Martela parafuso, de algum jeito funcionou. Cara, vamos martelar tudo. Tô querendo consertar meu celular, deixa eu dar uma martelada nele aqui. Aí o celular quebra. Pô, mas não funcionou, lógico. Meu Deus. E é isso, é assim, é óbvio que não é para funcionar, não é para você usar para isso. E aí não tem só gente usando, como tá te vendendo. Não compra, pelo amor de Deus. E aí mudou por nada, assim, agora é 1%, beleza, por causa de regra de formatação. E aí você vê que assim, não é determinístico de jeito nenhum, tanto que aquele mudou. Só que, ó, além de tudo, se eu tivesse usando isso daqui como bot do WhatsApp, resolveu o meu problema de formatação. E aí a pessoa que tá te vendendo um curso caríssimo, que ela, nossa, me preocupei, tem 800 módulos aqui. Não se preocupou em resolver um prompt ali que em 3 segundos eu te mostrei como resolver. Sabe? Então, sei lá, eu fico meio pistola com essas coisas, mas tudo bem. E para finalizar, o próximo vídeo que a gente vai falar já é de sistema. Então, eu espero que você tenha entendido de prompt. Não entendeu? Deixa dúvida aí, comenta, que eu vou fazer o máximo possível. Ou resolvo no próprio comentário, ou eu gravo um vídeo adicional. Você vê, ó, o vídeo está bastante longo, mas são conceitos que é importante a gente ir e voltar assim, porque eles estão associados, né? E aí é importante que você consiga entender tudo. E aí, o que a gente vai falar na próxima coisa? Inclusive, eu já até subi esse sistema aqui, né? Tá no repositório, então se você quiser dar uma olhada. Mas a gente vai construir um sistema de OCR. É de extração de dados de documento ali. Não é exatamente isso, mas é isso. Assim, é o objetivo que a gente está sendo usado. E aí eu quero entrar só nos prompts que eu usei aqui, porque são prompts reais de um sistema que eu construí para resolver um problema. Então eu acho que já fica melhor da gente entender um pouco mais assim, é um segundo passo da construção de prompt. Porque primeiro você tem que escrever um bom prompt. Mas geralmente um prompt não resolve o problema. Então, você vai ter que começar a pensar como que eu vou montar um sistema de prompts, né? Fazer um design de sistema e de prompts para quebrar um problema em vários probleminhas, usar prompts para resolver cada um desses probleminhas e depois eu comporto isso, eu ajunto isso, ou eu uso um prompt como eu ajunto, eu não falo ajunto, né? Eu junto isso, pelo amor de Deus. E construo sistemas, né? Então vamos dar uma olhada aqui no que foi feito. Pô, espero que minha cabeçona não tenha ficado na frente de nada que eu quis mostrar ali também. Mas vamos lá. Então, aqui tá em inglês, né? Porque prompts em inglês vão funcionar melhores do que em português. Então, se você souber inglês ou conseguir construir prompts, ou mesmo pedir para um IA traduzir o seu prompt em português, faça isso que vai ajudar mais. Então, eu vou explicar rapidinho como que eu estruturei o meu sistema de OCR. Primeiro que assim, um documento tem muitos
tipos de estrutura ali. Então, você pode ter texto, imagem, tabela, formulário, um monte de coisa. E aí, eu tive que estava estudando, né? Porque eu resolvi esse um problema real para uma empresa real. Eu vi que existem modelos diferentes que são melhores para cada tipo de extração, para cada tipo de tarefa. Então, como que eu montei o meu sistema de prompts ali? O primeiro prompt, ele vai me ajudar a entender o que eu tenho naquele documento. Então, eu só quero que um modelo de visão olhe para a imagem e me fale, olha, aqui eu tenho tabela, aqui eu tenho imagem e aqui eu tenho texto, por exemplo. E aí eu vou entender, beleza, eu tenho três tipos de extração aqui na mesma página. Deixa eu direcionar cada extração para o modelo específico para isso ou para o melhor modelo para esse tipo de extração. Então eu criei um prompt para classificar. Então esse daqui é isso. Ó. Ele é especializado em executar OCR em documento. Ah, não. Esse daqui é o OCR prompt, ó, que é o OCR classification. Desculpa, estava no prompt errado. Então, ó, você é um IA especializado em executar OCR para classificar os tipos de documentos de texto. E aí a tarefa é de identificar isso. Quais são as possibilidades? Aqui dá até para estruturar melhor esse prompt, mas isso que é o ponto, assim. Às vezes não precisa. Isso daqui tá funcionando perfeito, tá? Então, pô, poderia ter colocado isso como uma nova... um novo header aqui, e aí usado isso como um subnível, né? E aí, mas às vezes você não vai precisar. Então comece pelo prompt simples. Na verdade, se você tiver oportunidade e quiser gastar alguns centavos, começa lá pelo agente que te ajuda a criar prompts e depois você vai iterando. Aqui eu comecei do zero, eu escrevi na mão sempre. Então eu já fui montando desse jeito aqui. É um prompt simples, olha, não é muito grande e tá funcionando perfeito, então não tem por que eu ficar mexendo. Mas beleza, aí quais são as possibilidades? Nesse meu caso aqui, tá? Então o seu pode ter mais. Eu não considerei formulários aqui, eu considerei instruções, porque eu tô analisando alguns textos jurídicos que às vezes o PDF vem com alguma coisa que eu tenho que remover, tá riscado, né? E aí eu considerei isso instruções, né? Às vezes tá escrito ali, ó, remova essa parte. Então eu preciso de um modelo de OCR que consiga interpretar esse tipo de instrução. Texto puro, tabela, imagem ou nada, uma página em branco, porque nos documentos que a gente está lá também tem página em branco. Aí eu defini algumas regras de como considerar aqui. Então, por exemplo, os documentos eles têm logo e tem assinatura. Eu não quero extrair isso. Então eu pedi para o meu classificador para não considerar assinatura e logo como imagem, né? Às vezes o que acontece? Eu tenho uma imagem com logo e assinatura. E aí ele vai classificar essa imagem, então vai classificar certo. E quando eu passar no meu modelo de extração de imagem, ele acaba extraindo o logo e assinatura. Mas aí é uma consequência que para o nosso projeto aqui está funcionando bem. Então você tem que pensar nesse tipo de caso também. Nesse caso aqui, o classificador vai eliminar muito dessa sujeira de assinatura e logo que a gente não precisa, mas às vezes vai sair também. Então, se isso fosse um problema real, eu teria que pensar melhor em como resolver esse fato aqui. Então, as regras, né? Eu quero que ele pense, porque, pô, aqui é a primeira etapa do fluxo. Se ele errar, ele erra com todo o meu processo, né? Que é um processo em cadeia. Então, não pode errar. Então, tem que pensar passo a passo aqui. E como é um tipo de atividade mais simples, eu não preciso usar um modelo muito grande. Então, eu consigo economizar aqui, né? E aí, se eu der a oportunidade do modelo menor raciocinar, a minha taxa de acerto aqui tá quase 100%, tá 100%, eu acho. Então, resolve o problema de uma maneira mais barata, né? De custo-benefício. E aí, nesse caso, eu quero um output estruturado porque eu estou usando dentro de um sistema, né? Então, eu quero extrair essas classificações como uma lista, porque depois eu itero ou eu mando para cada modelo de fato. Esse seria meu primeiro passo, né? E aí, eu tenho dois prompts, que o primeiro é esse daí que eu falei. Então, eu preciso usar um agente para interpretar o texto. Então, não é um modelo de OCR puro, né? Quando é um texto puro, eu uso um modelo de OCR puro que é muito mais barato. Mas por isso que eu pedi para identificar diferente lá, instrução ou texto puro. Porque quando tem instrução, eu preciso usar um modelo capaz de enxergar a imagem e interpretar as instruções. Então eu mando para um modelo de visão, que aí eu preciso ter um prompt também, e aí eu tenho o prompt dele aqui, ó. E aí, ó, você vê que esse daqui já é um prompt mais complexo, porque ele tem que interpretar um texto jurídico lá com vários tipos de marcação. Então, primeiro, as instruções, como sempre, os passos de como ele vai interpretar. Então, aqui eu quis induzir como que o raciocínio vai funcionar. Algumas notas importantes, né? E
de como extrair, alguma coisa que eles precisam considerar. Exemplos, então eu tenho o Feelshot aqui. E aí as formas de criar exemplo tem que ser criativo também, porque nesse caso, pô, tem um texto jurídico que é enorme. Como que eu vou ficar construindo um monte de exemplo aqui? Então, ó, eu criei algumas regras que eu apresentei para ele. E essa marcação é strike through, né, que é texto riscado. Essa marcação é de texto em negrito. E eu quero representar que existem textos além. Existe texto além dessas marcações, né? Então, para ele entender o que é isso aqui. E aí, beleza. Então, eu criei um exemplo de como interpretar, porque tem algumas coisas, tem alguns casos muito, muito difíceis ali, que tá trocando um 3 por um 6. Aí o 3 tá arriscado, o 6 tá sombrinhado, sabe, numa qualidade horrível ali, então vira uma maçaroca e o modelo tem que tentar interpretar isso, né? E aí, beleza. Então tem esse texto de extração e extração de tabela, porque eu quero que a tabela venha mais formatada em HTML. É basicamente a mesma instrução, mas aqui para um output de HTML e não para texto, né? E aí, isso daqui é um modelo real. E além disso, antes de escolher os modelos que eu ia usar aqui, eu fiz um teste. E eu vou demonstrar isso também. Então, aqui tem um sistema de OCR completo que você vai conseguir rodar na sua máquina, fazer funcionar aí para se você quiser fazer extração de documentos. E tem teste, vai ficar um vídeo bem legal, né? É o próximo vídeo aqui do canal. Então, é isso que eu vou fazer. Aí eu tenho um prompt de avaliação aqui que eu usei lá também, né? Para fazer um markup de avaliar o texto, o ground truth com o texto extraído. E eu deixei aqui também, né? Para que a gente consiga olhar, mas aqui é um texto bem mais simples, porque eu só queria que ele pegasse um texto e o outro e fizesse a marcação das diferenças, né? Então, é uma atividade para um modelo de linguagem muito mais simples. Então, fica com a gente aí no próximo vídeo e a gente vai falar sobre isso. Pessoal, era isso que eu queria mostrar. Desculpa o vídeo longo, achei que ia ficar muito mais curto, mas aí eu fui puxando alguns ganchos aqui, mas eu acho que a gente conseguiu cobrir bem, né, para essa primeira etapa de Prompt Engineering. Fica ligado que a gente vai trazer mais projetos aí. A gente já está quase terminando um projeto de um assistente que você consegue usar no WhatsApp ali, que está ficando bem legal. Então, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se te ajuda de alguma forma. Me manda feedback aí nos comentários, me diga se você gostou desse formato, e se, faz sentido ter um vídeo mais longo assim, ou se você preferia que eu tivesse resumido muito mais, passado mais rápido. É importante coletar esse feedback, porque, né, eu tô fazendo esse vídeo para você assistir. Se eu não tô fazendo direito, você não vai ter interesse de ver porque eu tô errando em alguma coisa, eu preciso saber para melhorar, né? Então eu espero que você me ajude a fazer isso, tá bom? Então muito obrigado, até a próxima, tchau.